Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Quando falam que dono de boteco é psicólogo, nós não estamos mentindo não, velho. Né? A gente tem que dar uma de psicólogo mesmo. As pessoas vão lá, as pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas, né? Elas querem dar a opinião delas, elas querem ver também, ser vistos. Então é todo um conjunto de experiência, não é só a gastronomia em si, que é bebida, comida, tal, mas tem todo um conjunto de experiência. E ali é onde vão para muitas pessoas. As pessoas, cada dia mais, prédio, apartamento, as pessoas ficam fechadas. Elas querem. Eu sou um que não consigo ficar dentro de casa. Sim. Olá, leitores do Correio. Eu me chamo José Carlos Vieira, estou aqui ao lado do editor Marcelo Wagner para receber uma visita ilustre, o chefe e curador gastronômico do Festival Botecar, Claude Capdeville. É isso? É isso mesmo. Pô, bem-vindo, Claude. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Claude, eu queria que você falasse um pouco da origem desse Festival Botecar, né? Um festival que está esquentando a cidade está movimentando, muita gente está conversando sobre isso, né? Como é que é esse festival, qual o objetivo desse Festival Botecar? Bom, vamos lá. O Botecar, ele começou em Belo Horizonte já faz 10 anos e ele só não teve uma edição lá por causa da pandemia e tal, e ele resolveu vir para cá esse ano. Pelo primeiro ano está sendo feito aqui e sexta-feira começou sendo feito no Rio de Janeiro também. O Festival Botecar em Belo Horizonte, ele já tem uma consolidação, uma força muito grande. É um festival que movimenta muito o turismo na cidade, movimenta muito os bares, restaurantes. Ele movimenta a economia porque ele gera emprego, né? Ele gera profissionais diaristas ali, né? E os bares, o movimento aumenta muito. Então, ele realmente, inclusive ele já tirou muitos bares que estavam quase fechando do limo para hoje em dia estão super bem. É bom destacar também, Claude, como você falou da economia, né? O tanto que esse dinheiro que circula nesse nível da economia brasiliense, né? Brasília tem muitos bares, não como Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, sim, mas Brasília tem muitos bares, e esses bares e botecos geram empregos, geram renda, né? E além disso, tem uma gastronomia um pouco particular de Brasília, que ela é muito diversificada, não é isso? Deixa eu emendar com a pergunta do Zé. E são características diferentes de mercado, o mercado de Belo Horizonte, o mercado do Rio de Janeiro e o mercado de Brasília, dos botecos, dos bares, dos restaurantes? Olha, há similaridades, mas tem muita diferença também. O público é extremamente diferente dos três locais. O povo de Belo Horizonte já virou um evento deles todo ano e tal. Belo Horizonte é aquela, né? Quem não tem mar praia, vai pro bar, né? Então, quem não tem praia vai pro bar. Então, e nessa época fica né, todo mundo querendo ir, passear e tal. Aqui em Brasília, é mais diferente, que aqui em Brasília a gente tem essa pluricultura aqui, gente de tudo quanto é estado, de muita gente de Minas, que a maior colônia que tem em Brasília é de mineiros, né? A maior colônia é nordestina, mas nordestina são 9 estados, né? A maior colônia mesmo é de mineiros. E a minerada gosta de boteca, a gente sabe disso. Então tá pegando bem isso também. E tem aquela turma que veio do Rio de Janeiro, que a turma do Rio de Janeiro também é super animada com bar, que lembrando que a capital veio pra cá, né? Assim, inclusive, começou a Toca de Show. Qualquer dia a gente fala sobre isso. O pessoal veio pra cá e eles têm essa cultura de bar também. Ou seja, os três públicos têm essa cultura. Só que em Belo Horizonte a coisa é mais aflorada, né? Agora a gente está sentindo, começou agora sexta-feira, que o Rio também está pipocando, está adorando o festival. E em Brasília é bem diferente dos outros dois, mas está todo mundo também se animando, indo. Eu vejo nos bares, eu tenho todos os bares, pergunto aos donos dos bares que estão acontecendo, gente, a gente está tendo que chamar extra, tá vindo muita gente. Eu fui num bar que até te apresentei lá, o Itibã lá no Vicente Pires, a mulher estava conversando comigo, como é que tá? Tá bom? Eu falei, tá, inclusive ela virou pro marido dela, Pedro, Paulo, tira esse carro daí que a gente tem que botar mais mesa aí. Mandando sair de uma vaga para botar mais mesa. Então tá mexendo com o Brasília, tá mexendo com o resultado. E a gente, poxa,
são extras, isso influencia na economia geral. Porque dá visibilidade a essa porque economia. As empresas, né, vendem mais, a nossa empresa de bebida vende mais, empresa de talheres, copos, isso tudo vai, né? Terceirizados, gás de cozinha. Tem uma cadeia de que a gente de economia que às vezes, né, nos números ou nos dados de sindicatos como Cid Varejista, pode até não aparecer, mas isso gera uma sustentabilidade nessas regiões, não é? Principalmente como você falou, Águas Claras, Vicente Pires, Taguatinga, Asa Norte, Asa Sul. Não é isso? E acredite, já notamos também que Brasília já é conhecido pelo turismo gastronômico, cívico e gastronômico. E eu já vi várias pessoas que foram lá no meu, que não são de Brasília, estão aqui por causa do festival. Muita gente vem de Goiânia para participar do festival. Gente que veio de Anápolis, Goiânia, gente de Belo Horizonte que veio. Eu já recebi várias visitas lá. Isso mexe realmente com a economia da nossa cidade. E como é que é esse festival? Como é que é? O que eu consumidor, eu cervejeiro, posso pedir, posso escolher nesse festival? O que os integrantes desses... São 34, não é isso? São 34, 34 bares e botecos da cidade participam desse evento. O que eu posso pedir? O que eu posso aproveitar desse festival? Vamos lá. Esse festival, uma das coisas que a gente quer mais nesse festival é fomentar os bares, ajudar os bares a crescer. Para isso, a gente quer também melhorar a gastronomia, ajudar nisso tudo. A gente pede para cada bar criar um petisco para participar do evento. Ou seja, você já mexe com a criatividade da comida. Então, cada bar tem um petisco diferente, elegido por eles lá, que é que eles queriam fazer. Com a minha consultoria, eu vou lá e falo, isso aí tá muito fraco e tal. A gente vai tentando guiar os caras para eles fazerem. Esses pratos, todos têm... Outra coisa que acontece no Botecar, que em Minas Gerais a gente fomenta muito também, a cultura, né? Então, esse ano foi a música. Lá eles fazem... Os pratos têm que ter nome de músicas mineiras. Ou de um cantor mineiro, de uma banda mineira. Do Rio. E nosso aqui... homenagem aos cantores, bandas, pedaços da música, uma letra de música de Brasília, como tem petisco Eduardo e Mônica, tem petisco Dizem que Sou Louco, que eu achei fantástico, Dizem que Sou Louco, que é do Ney Matogrosso. Sim. Mas Ney Matogrosso, Ney Matogrosso começou em Brasília. Sim, trabalhou no hospital de base. Pois é, então isso é muito legal. Que Zélia Duncan com Catedral, então essa homenagem é muito bacana. Então você vai no bar, pedir o prato que ele criou para isso e logicamente você vai na sua comida, né? Uma cervejinha e tal. Então, a ideia é que esses petiscos sejam avaliados pelo público em geral. O público tem um voto, né? Tem um jurado técnico, mas eu vou falar do voto do público. Sim. O público vai chegar lá, vai comer o petisco, vai ter um QR Code lá no final, ele vai fotografar o QR Code e vai votar nos 4 quesitos, que são o petisco em si, se está bem apresentado, se está gostoso, não dá temperatura certa, se for frio tem que ser frio, se for quente. Então ele vota naquilo ali. Depois ele vota na temperatura da bebida, da cerveja que vai acompanhando, né? E aí ele vota também no atendimento, se o garçom foi cordial, se apresentou, se ele vendeu o petisco, vendeu o peixe do festival também, né? Sim. Olha, nós estamos participando do Botecar, nosso festival bacana, nosso prato criado é esse aqui e tal. E o quarto, mas não o último, mas não menos importante, é o quesito que é o da higiene, né? A higiene do bar em si, do salão, do banheiro, se você quiser ir lá olhar a cozinha, você pode olhar, né? Então, não vamos também confundir os guardanapinhos que caem no meio da noite ali no meio com sujeira, com né, falta de higiene. Então, são esses 4 quesitos. O petisco em si, o atendimento, a temperatura da cerveja e a higiene do bar. Cláudio, em Belo Horizonte, o Botecar começou e Minas tem uma culinária muito, muito forte, muito específica, né? Muito arraigada. Aqui em Brasília, você percebeu alguma característica dos pratos que estão sendo oferecidos? Qual hoje é a característica dessa culinária de boteco de Brasília? E um pouquinho mais para frente, dos restaurantes de Brasília. Tem um prato típico aqui já? Esta é uma questão muito curiosa. A gente, chefe de cozinha, a gente que mexe com isso aí há muito tempo, a gente sempre se pergunta isso. E afinal das contas, tem um prato de Brasília? Brasília é gente do mundo inteiro, então isso, queira ou não queira, influencia e tal. Para mim,
para mim particularmente, sei, os produtos do Cerrado nos representam, né? Entre frutas, né? Castanhas e tal. Mas eu tenho para mim, muitos amigos meus chefes de cozinha também falam que nós já podemos chamar hoje de nossa a carne de sol. Que eu vou te contar, nós temos carne de sol em Brasília fantásticas. Temos vários exemplos aí, né? Chique, tem várias. Ceará, carne de sol no Guará, são carnes que são maravilhosas. Eu te confesso, já fui muitas vezes no Nordeste e não comi carne de sol tão boas quanto eu como aqui. Então, assim, a gente tem isso. A gente tem também aquela tal da galinhada, né? Fica a coisa entre Minas e Goiás, né? A galinhada, todo mundo daqui de Brasília ama a tal da galinhada, né? Então, são os pratos meio assim. Mas nós ainda estamos construindo nossa própria cultura gastronômica. Mas, Cláudio, eu percebo também que a gente, apesar de não ter um prato, a gente já tem todos os pratos oferecidos, em alguns, um jeito brasiliense de oferecer o prato, né? Como você falou dessa cultura serratense também, a gente pega um prato que tem de uma culinária francesa, a gente trabalha com baru, por exemplo. A gente consegue fazer colocar um pouquinho do cerrado, essa um pouquinho, mescla, né? Então a gente vai estar criando ainda um modelo que não é o modelo francês, não é? Mas a gente já tem uma identidade que é falar, olha, aqui é como você falou, aqui nossa carne de sol é diferenciada. Mesmo que o termo, a carne de sol seja um prato nordestino, a nossa carne de sol é diferenciada. A nossa galinhada aqui também é diferenciada em termos de tempero, em termos de, né, isso é o que eu percebo também um pouco que eu ando nos bares e restaurantes da cidade. Então a gente vai começando a ter um tratamento diferente para a gastronomia que veio de fora, né? Não é muito original, né? Não é original que eu falo, não veio de lá. Aqui a gente já tem o nosso traço, o nosso tempero, né? Verdade. E está cada dia mais tomando características nossas, mas claro que veio de fora. A gente tem muita comida de outros países, muita influência mineira, obviamente, muita influência de Goiânia, da paulistânia, assim, né? São Sim. Paulo, Goiás e Minas, né? Mas o nosso Cerrado nos privilegia nisso. Então você pega chefes como Simon Lol, que está botando o Cerrado nos pratos fantásticos que ele faz, Gil Guimarães, né, fazendo... Então a gente tem Mara, né, muita gente, Luiz Veronese, que estão pegando coisas simples, sofisticando e botando o nosso Cerrado para dar um diferencial e uma cara própria do nosso terroir. Sim, é terroir, que é um termo legal. Você, a gente pode dizer, até pelo que o Zé pode até me corrigir, que é mais velho, mas você mais um dos precursores dessa virada na noite brasiliense, na gastronomia brasiliense. Lá final dos anos 90, você, o Jorge Ferreira, alguns outros donos de restaurantes. Você acha que a virada foi ali, em relação ao que hoje o mercado de Brasília, a gastronomia brasiliense apresenta? Eu acho que ali foi o começo da virada, sabe? Ali a coisa começou a borbulhar, o fermento começou a crescer ali, fazer crescer. E com o tempo, a gente, por exemplo, eu comecei em 98, na Toca tem 26 anos. Depois de mim, aí veio o Jorge, até dei consultoria, a gente show para ele, então, veio o BSB Grill e tal. Aí o negócio foi crescendo. Aí uma nova geração de chefes, que é dessa geração que a gente está falando, que ainda não tinha empreendido, eles começaram a dar um formato mais peculiar para aquelas coisas que a gente veio trazendo. Por exemplo, eu trouxe o chopp, essa coisa do chopp diferenciado, eu trouxe. Mas aí, poxa, veio outros gostaram da coisa, foram fazendo crescer isso, fazendo. E a comida também. Veio aquela comida simples do Goiás, de Minas, mas a gente foi fazendo crescer essa comida. Eu acho que sim, a gente faz parte dessa geração que começou essa transformação. Mas eu acho que agora, atualmente, essa transformação está se concretizando com mais força, sabe? Acho que tem vindo muita coisa boa aí, né? Tem sempre coisa boa. E outra coisa legal de se perceber... Não você vê, só um minuto. Você vê... Hoje não é só aqui no plano piloto que está com essa coisinha bacana, né? Você vai para Taguatinga hoje, você vê coisas fantásticas. Samambaia, Ceilândia, tem bares enormes. Nós não colocamos nesse primeiro evento eles porque para deslocamento, ainda para a logística do primeiro ano, complicaria um pouco. E foi um pouco em cima da hora o evento que concretizamos. Vamos fazer. Então, para o ano que vem vai ter. Mas se você for para bares Sobradinho, Taguatinga... Sim.
A Ceilândia é impressionante o número de bares que tem lá e o pessoal está fazendo bem feito, entendeu? Estão sabendo fazer bem feito. Uma coisa, como o Wagner falando de ser velho ou não ser velho, o que eu percebo no boteco, mesmo sendo antigo, que é fundamental, é o seguinte: o boteco ou o bar de Brasília não é só do aposentado, não é só de uma pessoa antiga como eu, né? Você está vendo uma nova geração de pessoas que estão. Por isso também que essa nova geração demanda também um outro tratamento, até no próprio fazer boteco, né, em decoração e tudo mais. Quer dizer, você está tendo também uma renovação de público no bar e no boteco em Brasília. Muito. Né? Eu não sei se tem, Belo Horizonte certamente deve ter, eu não sei se no Rio é assim, mas aqui em Brasília a gente percebe isso. Tem uma nova geração frequentando o boteco e o bar, né, com tranquilidade, convivendo com a diferença de idade, todo mundo tranquilo. No Rio, eu acho que é diferente porque as pessoas já nascem no boteco. Né? É impressionante. Em cada esquina tem um boteco, literalmente. Ou seja, 3 botecos no mesmo quarteirão. Então você já desceu do seu prédio e já está no boteco. Escolhe o seu. Tem uma coisa engraçada em relação ao Rio de Janeiro. O carioca tem disso. Você já viu homem querendo ir na padaria comprar pão aqui em Brasília? Não vai. Quer. Manda um empregado aí, ou a esposa, ou o filho. Não quer. No Rio de Janeiro, os homens fazem questão de ir, porque toda padaria tem uma chopeira nela. Então o cara fala: olha, eu vou esperar a próxima fornada. Já eu pego e vai na próxima, eu vou dar a próxima fornada. Então isso é cultural mesmo. É igual aquela história, né? O cara chega meio tonto. O que foi? Você não foi comprar pão? Quebrou a máquina do fazer pão. Eu fiquei esperando. Não deu certo. Eu tinha que esperar, né? Pelo menos tentar, né? A gente aqui brinca com as gerações, mas eu sou de uma geração muito parecida com a muito próxima da... Somos né, contemporâneos. E eu, pelo menos, estou em Brasília desde 1977. Cheguei aqui muito novo. E eu sinto essa transformação no mercado brasiliense. Ele era muito restrito, ele era muito centralizado, você tinha poucas coisas fora do plano piloto, quase nada, e eu falei dos anos 90, porque foi ali que eu senti essa mudança, mas eu acho que, não sou um expert no assunto, eu acho que Brasília está se abrindo, eu acho que as cidades estão assimilando, o empresariado nessa cidade está assimilando essa necessidade de você oferecer produtos bons e produtos de qualidade que atraiam o público e tirem, né, esse peso do transporte. A questão do emprego também, tudo para o plano piloto. Você acha que é isso que vai mudar, inclusive o mercado da gastronomia em Brasília? Pode mudar? Eu acho que já está mudando, né? A gente tem uma demanda, né, de gastronomia em si total, né? Aqui em Brasília, que está fazendo com que as pessoas tenham que ser criativas, tá? Como você falou do público, né? Você vai ver, em Águas Claras, por exemplo, o público é muito jovem, e todo mundo com filho. Então, um bar ou um restaurante, tem que ter brinquedoteca. Não tem jeito, tem que ter. Então, senão, lá não vence. Já o povo aqui do plano piloto é um pessoal que mais velho, mais vivido. Eles vão nos bares, sim. Você vê que tem aquele nicho de pessoas que sentam sozinhos no bar. Ficam ali por horas, né? Antigamente, com certeza, a gente estava vendo ele Correio Brasiliense impresso na mão. Sim. Hoje em dia vai estar no celular dele, né? Então, você vê o pessoal lá pro lado de Taguatinga e Samambaia, eles costumam andar em grupos. Eles são comunidades. É muito legal isso. Em grupo, isso, entendeu? Tem razão. Então, assim, essa coisa de Águas Claras, não tiver uma brinquedoteca, as pessoas não vão no bar, não vão no restaurante, entendeu? Tem a brincadeira de um grande amigo meu, acho que vocês conhecem, Zé Luiz Paixão. Ele falava assim, fica a criançada gritando lá, fala, eu não vou na creche desses moleques beber, por que eles vêm aqui no meu boteco ficar gritando lá? Mas hoje em dia lá é uma necessidade, entendeu? Mas aqui no plano também, todo mundo está procurando. O público de Brasília é jovem, é mais jovem, né? Tá uma geração tendo muito filho e tal, quer dizer, mesmo que sendo 1 ou 2, né? Mas o pessoal esse pessoal que está indo aos bares, aos restaurantes, é um público mais jovem, então tem que ter essas coisas. E o boteco também não é só... Porque às vezes a gente fala de boteco e de bar, as pessoas acham que é só bebida.
não é? É um espaço de socialização. Exato. É um espaço de troca de ideias, de conversa, de experiência, né? De relaxamento, de relaxamento, né? Que você sai. O que você sai do trabalho cansado? Ah, não, vou ali tomar uma cervejinha gelada, como eu sempre falo, com uma batata frita, um tira-gosto. Conversar sobre futebol. Muita gente gosta de ir no local que tem música, porque ele quer cultura, ele quer uma música ao vivo. Ou até um jogo assim. de futebol. Sim. Entendeu? Então é necessário até para a saúde mental, né? Que eu sempre falo isso. Eu conheço algumas pessoas que vão ao bar e não bebem quase nada. Eles preferem conversar, interagir, ou só olhar, conversar, só olhar, só para mudar de uma rotina que ele tem no dia todo. Ele fala, eu vou para ali, bater um papo, conversar uma história, lembrar de alguma coisa, ou pensar em alguma coisa política ou não, ou cultural. Eu acho que esse é a ideia de um bar, né? Então por isso que eu acho que o gerente ou o dono e o garçom tem que ter essa sensibilidade de ter ali uma família. Ô Zé, Agner, quando falam que dono de boteco é psicólogo, nós não estamos mentindo não, velho. Né? A gente tem que dar uma de psicólogo mesmo. As pessoas vão lá, as pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas, né? Elas querem dar a opinião delas, elas querem ver também, ser vistos. Então é todo um conjunto de experiências, não é só a gastronomia em si, que é bebida, comida, tal, mas tem todo um conjunto de experiências. E ali é um divã para muitas pessoas. As pessoas, cada dia mais, prédio, apartamento, as pessoas ficam fechadas. Elas querem. Eu sou um que não consigo ficar dentro de casa. Sim. Eu não consigo. Por exemplo, Águas Claras, que eu vejo muito disso, as pessoas descem para elas socializar com o seu cachorro, até para o próprio cachorrinho, o próprio pet tem que dar hoje em dia uma saída. Tem a preocupação do pet também. Do pet também, tem razão. Perdão. Vou aproveitar que você falou na questão da música. Sempre foi um motivo de muita tensão entre comunidade, os bares, a questão do som ambiente. Muitos bares já fecharam as portas por causa dessa falta de estresse, acordo, né? Que é uma esse ano foram vários. Parece que permanente, né? Esse ano foram vários que fecharam por causa disso. E hoje, como é que você está avaliando isso? Há uma paz, há uma bandeira branca que está hasteada ou não? Eu acho que não, e pelo contrário, viu, Agner? Eu acho que cada dia mais as pessoas estão ficando hostis entre si, né? E tem uma coisa de Brasília, alguns vão ficar até chateados que eu vou falar, é o seguinte, que o cara adora reclamar do bar que está do lado da casa dele fazendo barulho. Ele não vai lá, mas ele sai de lá e vai para o outro bar fazer barulho. Ele vai para o bar longe da casa dele, entendeu? Ele mora na Asa Norte, ele vai para o bar da Asa Sul, mas reclama do bar da casa dele. Mas chega na Asa Sul, ele faz o estardalhaço. Quer gritar o gol do futebol lá que ele quer, do jeito que ele quiser. E isso é uma realidade que a gente... É fácil constatar isso. Ele adoram reclamar do bar que está perto da casa deles, mas adoram ir para o bar longe para fazer esse estardalhaço. E essa bandeira branca eu acho que está longe de chegar. Eu acho que cada dia mais as pessoas estão intolerantes uma com as outras, né? E mais estressadas. Isso mas aí... é sempre necessário, Claude, criar pontes, não é? Por exemplo, eu me lembro de uma conversa que eu tive aqui com um candidato ao governo DF, da necessidade de se criar linhas de crédito para reduzir o barulho, né? Porque às vezes você com tratamento acústico você reduz muito o barulho, né? Tanto do estabelecimento também quanto da residência, porque Brasília, como por exemplo a Asa Norte, e nos anos 70, quando o Agner chegou aqui, passava um carro a cada meia hora. É verdade. Não é? Então, hoje já é diferente. Hoje a cidade está movimentada. Eu morava na 107, em 1980, de frente para o Eixão, aqueles prédios parecendo transformador, apartamentos lindos, maravilhosos, gigantes. Ali, um barulho não causava nada. Hoje em dia, se você não tiver um fechamento acústico, você não consegue dormir. Eu preciso de um tratamento acústico para minha casa, para minha residência, para evitar isso. Quer dizer, e tem que ter essa sensibilidade. Olha, a gente precisa cuidar das pessoas, como a gente está falando que um boteco e um bar também é uma necessidade de saúde mental para muitos, tá? Não pode ser para alguns, mas para muitos é. Entendeu? Eu sempre vejo isso, a gente vê isso quando a gente vai para fora do país e a gente percebe isso. Uma área, você não é uma máquina de ficar só produzindo, uma hora essa máquina quebra. Então, nada melhor do que você arejar sua cabeça, bater um papo, parar, ir para casa descansar e no outro dia produzir. Mas só que isso precisa de um tratamento, precisa de um tratamento, de uma conversa e de uma conversação, que é como eu, morador, posso reduzir esse ruído ali e como eu, proprietário ou eu também, usuário desse espaço, posso reduzir o som para a gente
conviver. Brasília tem um agravante, uma singularidade agravante, que é a seguinte: Brasília tem o tal do área residencial, área comercial, mas tem área mista. Né? Então você monta um boteco na área comercial da Asa Norte ou da Asa Sul e tem gente morando em cima. E qual o direito que esse cara tem de reclamar embaixo? Nem sempre essa área mista nasceu mista. Não nasceu mista, a maioria era comercial. Era sobre loja e aí, de negócio. Os prédios eram residenciais e a área comercial era comercial. Agora tem isso, o cara vai morar em cima de um bar que já existe há 20 anos e vai começar a reclamar porque a coifa tá fazendo barulho de madrugada. Nem é o povo gritando, né? A coifa, tremeu o aparelho. Mas está no prédio comercial, como é que faz isso? Mas a gente vai, eu acho que a gente conversando, eu acho que Brasília vai chegar num... Né, eu acho que o Brasília, com a ajuda dos governantes e do pessoal da Câmara Legislativa, eles podem até pensar um pouco nisso, como resolver esse problema. Porque esse impasse tem que ser resolvido. Pois é, eu acho porque o que está acontecendo agora, a gente está falando, eu estava até falando de alguns estabelecimentos que fecham, né, até por demandas judiciais, esses espaços fazem parte da cidade. Né? A gente fazem parte tanto da memória afetiva, né, como da economia. Entendeu? Senão daqui a pouco a gente, o que vai ter? O que vai ter na cidade? Entendeu? A cidade vai ser o quê? Um dormitório grande? Pois é. Nós já temos pouca coisa para se fazer culturalmente falando. Tanto que isso e tanto de dinheiro também que a gente circula nisso, né? Quantos de emprego que a gente gera, que esse setor gera. Então a gente tem que pensar nessas coisas e ser suaves na questão de como tratar da lei do silêncio, né? Eu acho que o governo tem que ter um olhar mais criterioso, mais simpático a isso, né? Porque às vezes parece que o empresário que é o malvado e a população que está certinha. Então, como você disse, com conversa, tudo chega ao local. Se o governo, os nossos governantes, o pessoal da Câmara Legislativa, né, pensarem nisso, nós precisamos, e é bom para todo mundo, que a gente consiga resolver, né? Consiga apaziguar. Né? Porque não tem o mocinho, não tem o bandido nessa história. Sem antagonismo, né? Sem antagonismo. A gente não pode, que é um pouco perigoso, né? A gente tem que ver isso. Mas voltando ao assunto do Botecar, que é o assunto que eu mais curto, né? É o assunto que essa cidade precisa, né? De mais eventos como o Botecar. Vocês também têm uns parceiros nessa empreitada, né? Eu queria que você falasse desses parceiros e como está, voltando ao assunto, como está a cidade, você que está andando por aí, o que você está percebendo da cidade em relação ao boteco? E com o próximo daqui também, obviamente, é anual, certamente o ano que vem a coisa vai bombar mais ainda, né? Sem dúvida. Eu queria que você falasse dos seus parceiros e desses 34, né? Eu acho que é importante a gente falar. Tá. Olha, o primeiro ano já está sendo fantástico aqui. Eu estou sentindo que as pessoas estão se envolvendo com isso. Os nossos parceiros que entraram, a própria cervejaria, a Ambev, que entrou com o Original, eles estão felizes. E aconteceu uma coisa que eu fiquei muito feliz. A aproximação dos novos dirigentes da Ambev que estão aí com os donos de bares está sendo uma coisa legal, entendeu? Está movimentando. Outros parceiros, você vê... Correio Brasiliense está dando todo o apoio a gente, né? Porque tudo quanto é lugar está falando do festival. E isso é bom para os bares, que os bares sentem que eles estão sendo vistos, né? E os donos de bares estão ficando super animados com tudo isso. E já tem gente pedindo, eu queria entrar ano que vem, eu queria não sei o quê. Já ano que vem, o André Lamonier já me pediu para fazer, Claude, já pensa em Goiânia. Lamonier Ele é da revista Encontro, que, né? É um dos sócios da L2, que é a organizadora do evento. É o André e o Antônio Lúcio, que são duas pessoas de Belo Horizonte. E eles já querem que eu já vá pensando o mapa de Goiânia, já quer que eu vá pensando com mais calma esse ano Brasília, que a gente quer ano que vem pelo menos 40 bares. Mas pelo André, se eu puder... Chega a 50, fácil, ele vai ficar feliz, né? E os parceiros estão felizes, estão com a gente e já estão falando que ano que vem que vão estar junto. E o negócio está movimentando bem, está sendo bem bacana e os donos de bares estão felizes e o público, quem está indo, tá feliz também. Lógico que vai ter um ou outro que vai achar ruim alguma coisinha que deu errado ali, mas acho que no geral tá todo mundo... Eu só sei que eu vou. Vamos fazer uma caravana. O Botecar tá... E tá tendo muita caravana, engraçado isso. As pessoas juntam grupos, alugam uma van e vão fazendo caravanas e tal. Grupos assim, né? O Botecar chegou no final do ano, quase dezembro, e dezembro é o ponto alto para os bares e restaurantes.
Como é que vocês, vamos aproveitar o festival, como é que vocês estão encarando aí esse final de ano, que já é o segundo, terceiro pós-pandemia, e agora sim, acho que há uma euforia maior, né? Que o Wagner está falando, ele acaba quando o festival? Só para a gente planejar aqui. Tá, o festival acaba dia 7 de dezembro, tá? Qualquer pessoa pode votar. Qualquer pessoa que for no bar comer o petisco tem direito de votar. Se você for no bar, nós três pedimos o petisco, nós três comemos, nós três temos direito de votar, né? E você falou uma coisa que infelizmente aconteceu, foi horrorosa, mas ajudou muito também isso tudo. Depois da pandemia, todo mundo ficou muito preso, então todo mundo quer sair, né? Então todo mundo, qualquer evento tá indo bem com essas coisas. O festival acontece esses dias até o dia 7. Depois do dia 7, a gente vai fazer uma festa chamada Resenha, que vai ser no Yacht Club, para premiar os bares, né? Os 5 primeiros colocados, todos vão estar lá, vai ser uma festa com música, cerveja, petisco, né? E espero que os nossos patrocinadores todos estejam juntos também, né? E vai ser animação. Então, o festival continua direto, todos os dias nos bares da cidade, nos 34 bares, até o dia 7 de dezembro. Depois do dia 7 de dezembro, a gente faz a leitura dos votos. Tem votos, como eu já disse... Quando? Anuncia na festa. Na festa, dia 12, lá no Yacht, a gente vai anunciar. Vocês vão ver muita propaganda aí, Correio Brasiliense vai falar bastante aí das festas aí pra gente, vai ter show, vai ter comida, tudo de bom, só alegria. Então, vamos nessa. É isso. Obrigado, Claude. Obrigado, Wagner. Até a próxima. Até o ano que vem, né, Claude? Que a gente vai fazer um super botecar. No nosso caso, não, que como a gente aqui em Brasília, a gente vai botecar junto. Semana que vem. Já vamos botecar direto, né? A gente tá sempre aqui. Valeu.